Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido. Este é o canal Filopolíticos. Agradeço as pessoas que se inscreveram aqui no canal. Muito obrigado. E quero continuar fazendo pedido para que quem não se inscreveu, se inscreva, que também dê o seu joinha, que assim o YouTube vai reconhecer que tanto o vídeo quanto o canal também ele é importante e com isso ele ganha um alcance maior. Hoje é terça-feira, dia 20, terça-feira, não, hoje é segunda-feira, eu já estou aumentando um dia a mais, né? Segunda-feira, o último dia do mês de fevereiro, amanhã é terça-feira, dia de carnaval, né? E não vamos assim ter esse carnaval em boa parte do nosso país, devido ainda que a pandemia ainda causa muito problemas, né? Continua causando muito problemas no nosso meio. Todo cuidado, então, é pouco. No vídeo passado, eu fiz uma introdução, né? Falando do livrinho do Olinto Pegoraro. Ética é justiça. E eu havia, inclusive, né, comentado de que eu daria continuidade a esse assunto sobre ética e justiça. Por isso, eu quero trazer aqui hoje, né, a partir da reflexão que Olinto Pegoraro traz nesse livrinho Ética e Justiça, falando assim um pouco de um modo geral, né, do como que ele trabalha aqui nesse livrinho. Eu acho ele importantíssimo. Eu já fiz um trabalho, né, no curso de Direito, né, aqui da Unemate de Cáceres. Foi assim um bom tempo, né, que eu andei trabalhando assim no curso em cima desse material, Ética e Justiça. E esse livro, ele acaba concentrando, né, eu diria assim, em grande parte, né, porque ele trabalha, assim, alguns autores importantes, né, ele trabalha lá da antiguidade o Aristóteles, um outro autor também já no nosso período moderno, né, um pouco mais chegando ao período contemporâneo, que é o Kant, né? Ele trabalha também o John Rawls, que ele acaba trazendo aqui também sobre o John Rawls, que é importantíssimo, né, sobre o direito dos povos também. E ele traz alguns outros autores, mas boa parte desses autores ele traz assim de uma forma mais resumida. Ele concentra, né, mais no Aristóteles e no Kant. Então eu vou, assim, a partir do que o Olinto Pegoraro traz aqui nesse livrinho, né, sobre ética e justiça, eu vou primeiramente, então, trazer o Aristóteles, da forma como ele trabalha aqui, o Aristóteles. Eu já gravei aqui um vídeo, né, que está aqui no meu canal, vocês encontram aqui no meu canal, tratando sobre o homem virtuoso, né, ou a vivência virtuosa no mundo de hoje. Como que é vivenciar essa virtude no mundo que nós vivemos como o atual, né? Esse mundo atual. Viver a virtude, né? Ou ser uma pessoa virtuosa diante de tanto ódio, diante de tanto desentendimento, né? Que existem nas famílias, na sociedade, na convivência humana, né? Que vai às vezes acabando tornando assim impossível a própria convivência, né? Devido aos desentendimentos e assim por diante. Vamos então compreender assim como que o Aristóteles trata a respeito disso e o que o Aristóteles tem a nos dizer, né? Para que possamos assim, inclusive, mudar
de vida, né? Isso que é o básico, que é o importante. Primeiramente é o seguinte, quando a gente fala de ética do ponto de vista de Aristóteles, a ética de Aristóteles é a ética das virtudes. Então, o Aristóteles, a primeira preocupação dele, a primeira ocupação dele, quando ele escreveu essa obra dele, Ética Nicômaco, né? A primeira preocupação dele, então, foi tratar sobre a ética de um ponto de vista das virtudes, tá? A ética, por exemplo, do Kant, que diferencia, né, um pouco assim do Aristóteles, eles têm algumas diferenças, mas nem tanto, né? Eles acabam se aproximando um dos outros, né? Mas o Aristóteles ele está mais no campo da ética das virtudes, enquanto que o Kant ele também trabalha uma visão ética que, a meu ver, é fundamental, importantíssimo para o mundo de hoje, que é a ética do dever, né? A ética do dever. Sobre o Kant eu vou deixar para tratar num outro vídeo. Bom, então, voltando aqui para o Aristóteles. É importante, assim, quando a gente reflete um pouco, quando a gente trabalha essa questão da ética em Aristóteles, a gente entender, assim, que o Aristóteles, ele acabou trazendo para nós, assim, um motivo do porquê que nós precisamos ou que nós necessitamos de uma vivência ética. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Aristóteles ele via que a ética, por exemplo, é uma necessidade humana. Nós precisamos e nós necessitamos de sermos seres éticos. E isso é explicado no próprio entendimento de Aristóteles sobre o homem enquanto animal político. Ou seja, a compreensão do homem enquanto animal político. O ser humano, todos nós seres humanos, nós necessitamos, por exemplo, da convivência, né? Dessa convivência de uns com os outros, de nos relacionar, por exemplo, uns com os outros. Em pequenas comunidades, em grandes comunidades, na sociedade e assim por diante. Então, o Aristóteles ele via essa necessidade da convivência. Então, ele chegou ao ponto de dizer que nós somos seres sociais, seres que por natureza, nós não vivemos, por exemplo, isolados. Nós não somos seres assim individuais para viver no mundo, né? Viver de forma isolada, por exemplo. Não. A nossa vivência é uma vivência social, é uma vivência de uns com os outros. Isso porque nós necessitamos dessa convivência social. É nesse sentido que ele vai falar da polis, né? A polis, do entendimento da polis, da cidade, né? Lá da Grécia Antiga. Então esse é um ponto fundamental, né? Para a gente poder entender aqui. Um outro ponto também que é importante que o Aristóteles ele viu essa necessidade do homem, né, de nós seres humanos, sermos seres éticos, é quando ele vai falar sobre a felicidade, o fim último do homem. O fim último do homem é a felicidade. Significa que todos nós buscamos essa felicidade. Todos nós, seres humanos, no fundo, né, o que nós procuramos é pela felicidade. Agora vem uma questão. O Aristóteles ele diferencia a felicidade, né? Porque ele vai dizer que existe um tipo de felicidade que é buscada por grande parte, por exemplo, das pessoas ou dos seres humanos, que é essa felicidade, por exemplo, da riqueza, né? Quando você se torna uma pessoa rica, quando você tem muito dinheiro, quando você é famoso, famosa, né? Aí você acaba entendendo que por trás disso existe uma felicidade. Então, a felicidade nesse ponto seria, então, o quê?
é eu ter muitos bens, né? Poder gozar dessa vida, de poder ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor vestimenta, ou seja, estar diante das pessoas me mostrando como se eu fosse uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais poderosa, né? E assim por diante. Então esse é um tipo de felicidade. O Aristóteles não é esse tipo de felicidade que ele está considerando, por exemplo, na ética, tá? Porque ele diz que esse tipo de felicidade ela é momentânea, ela é passageira, ela não dura a vida inteira, né? E tem um outro detalhe, esse tipo de felicidade acaba causando mais problemas para nós do que uma felicidade em si, né? Muito dinheiro, muita riqueza acaba causando problemas psicológicos, ou às vezes nós estamos sujeitos, por exemplo, a bandidos, né, que podem nos assaltar, que podem nos incomodar, ou seja, não nos sentimos muito bem diante desse tipo de felicidade. Não. A felicidade de Aristóteles é aquela felicidade que vai fazer com que a pessoa se sinta bem. Por isso a vivência ética do ponto de vista de Aristóteles, isso que a gente tem que entender. Ela é uma vivência para poder trazer uma felicidade. Por exemplo, se a gente falar do ponto de vista da paz, a paz consigo mesmo, né? A paz consigo mesmo. Olha só que interessante, né? Como é que é essa paz consigo mesmo? É essa paz onde você se sente bem, você se sinta bem, né? Consigo mesmo. Porque muita gente vive uma vida, por exemplo, muito atribulada, muito atormentada, né? Muito estresse, muito... Entendeu? E essa vida ética que é tratada por Aristóteles, por exemplo, a vivência do ser humano como um ser, né, honesto, né, como um ser responsável, essa ideia da responsabilidade que está muito presente no campo da ética. Essa vivência de se preocupar, por exemplo, com o outro, de se preocupar com a comunidade, com a vivência da comunidade, que é essa vivência política, que foi muito bem fundamentada por Aristóteles, né? Então, é esse tipo de felicidade que o Aristóteles está tratando. É uma felicidade muito diferente. É uma felicidade que eu vou me sentir bem pelo fato de que eu sou uma pessoa que tenho uma vivência ética, eu sou uma pessoa virtuosa, então eu não causo problema comigo mesmo. Eu não crio problema comigo mesmo. Em contrapartida, eu não crio problemas com a sociedade. Não crio problemas com a comunidade em que eu estou vivendo. Vejam que é muito interessante isso, né? Essa é a visão ética que Aristóteles trabalha. Aí, trazendo mais para o campo da justiça. O Aristóteles, no Ética Nicômaco, ele, mais ali no capítulo 6, o capítulo 5, 6, 7, ele vai dedicar esses capítulos da obra Ética Nicômaco à justiça. Aí lá é muito interessante porque ele vai ter uma definição do que é ser justo, o que é ser injusto, né? E ele procura de uma forma científica, né? Isso que é interessante porque a princípio o Aristóteles ele tentou, né, a tentativa dele, escrever inclusive o Ética Nicômaco, é como se fosse um manual, né? Como se fosse uma doutrina, né? Um material assim, científico dentro desse campo da ética, né? Uma tentativa de fazer formulações, né? Explicando o que seria a ética, qual o entendimento de ética. Mas, como eu disse para vocês, nesses capítulos ele vai tratar sobre a justiça,
Aí ele vai falar sobre alguns tipos de justiça importantes, a justiça distributiva, a justiça comutativa, né? A justiça social, né? Ele vai tratar sobre a questão da justiça social, justiça política e assim por diante. Mas tem um ponto lá, que é esse que eu quero, né, frisar mais aqui, que é sobre a mediania. Então ele vai falar assim da justiça enquanto justo meio. Né? O que seria essa justiça da mediania ou do justo meio? Eu estou aqui meio que fazendo aqui uma, né? É como se fosse a imagem de uma balança. Né? A imagem da balança é muito interessante quando se trata dessa justiça enquanto justo meio em Aristóteles. Porque a balança, ela tem que se encontrar num ponto de equilíbrio, no meio, né? Não um pesando mais, o outro pesando, né, para cá ou para lá. Mas o ponto do equilíbrio, porque a questão do equilíbrio em Aristóteles é muito forte. O Aristóteles, uma das coisas que ele mais se preocupou é com essa questão do equilíbrio, né? Do igual, que é o igual aqui, é aquele ponto ali do meio da balança, né? Que aonde o excesso e a falta, né, vai aqui manter um ponto de equilíbrio. Isso porque o Aristóteles ele considerava que nós seres humanos, nós não somos seres perfeitos. Nós somos seres frágeis, seres sujeitos ao erro a qualquer momento. A ideia, por exemplo, da queda, que é a queda lá, Adão e Eva, né? A queda do paraíso, quando eles foram expulsos do paraíso, Adão e Eva praticaram erros, né? E com esses erros, então, eles foram expulsos do paraíso. Aquilo tudo é uma simbologia que muitos filósofos, inclusive, costumam, né, pegar aquela questão toda ali sobre o paraíso, né, sobre Adão e Eva, mas enquanto simbologia, não enquanto uma verdade estabelecida, né? Mas enquanto símbolo significa que nós passamos a ser, inclusive, seres humanos quando nós erramos, quando nós comemos a fruta proibida. Você vê que coisa engraçada, né? Nós não somos seres humanos vivendo apenas na perfeição, vivendo todo mundo na bondade. É praticando o erro, é errando, né? Se pegar do ponto de vista religioso, é pecando, né? Aí também dá para entender melhor. Mas o Aristóteles ele não via isso como um lado negativo, não. Ele via isso porque é assim. O que acontece? Nós seres humanos, nós vamos nos perceber que nós estamos sujeitos ao erro, nós estamos sujeitos a todo momento, a todo momento, né, praticar qualquer coisa que não é certa, né? Que é errado, muitas vezes, até do ponto de vista aqui, para nós, quanto para as outras pessoas. Só que a questão que Aristóteles está trazendo aqui, né? Tanto é que isso daqui também faz parte da educação, isso que é interessante, porque o Aristóteles ele também defendia essa ideia de uma educação ética, né? A formação, ela precisa acontecer. Porque é assim, nós estamos sujeitos ao erro, sempre. Sempre errar. Sempre ter a queda, né? O tropeço, essa coisa toda. Mas, por conta disso, nós vamos permanecer no erro? Nós vamos permanecer na queda? Nós vamos sempre justificar que, pelo fato de nós sermos frágeis, então nós vamos a todo momento errar, né? Se eu tenho determinados vícios, então eu vou continuar com esse vício, porque eu sou fraco mesmo, eu não tenho força, e vou continuar e assim vai. Se eu sou uma pessoa que num determinado momento, né, eu estou aí lutando para ter um bom emprego, ou então para fazer um concurso, para estudar, para ir para uma faculdade, aí eu estou sempre me colocando como que eu sou incapaz,
e eu vou sempre, então, alimentando essa incapacidade dentro de mim. Não, não é desse ponto de vista que Aristóteles trata. Ele quer considerar que nós somos sujeitos frágeis, mas não que permaneçamos frágeis a vida inteira. E é interessante que a ética ela vai justamente trabalhar nesse ponto de vista. A ética ela é uma ética evolutiva, é uma ética progressiva, ela é uma ética que ela não é totalmente perfeita, mas também ela não admite que nós devamos permanecer, por exemplo, de uma forma errada, né? De uma forma que, para dizer o tempo todo que nós somos fracos, que a gente não consegue nada, que eu não tenho jeito, essa coisa toda. Nós temos que trabalhar do ponto de vista da superação, né? Isso que é muito importante. A justiça, então, ela precisa acontecer primeiramente dentro de mim. Eu preciso ser uma pessoa justa comigo mesmo, né? Justa comigo mesmo. Olha só que essa questão da justiça é muito interessante. Está presente em tudo basicamente que a gente imaginar. Porque o Aristóteles, ele viu o seguinte: os vícios, vamos aqui entender que vícios não é apenas vício de cigarro, vício de bebida, vício. Esses também são vícios, mas os vícios que o Aristóteles ele considera faz parte da nossa vivência, né? Da nossa vivência, do nosso dia a dia. Vícios, igual nós temos aí na sociedade o ódio, né? Isso é um tipo de vício. O alimento do ódio é um vício, né? As iniquidades, qualquer tipo de iniquidade, a violência, né, de um contra o outro, também é um alimento de vício. Então, esses vícios, né, eles estão aí presentes na nossa sociedade. Infelizmente, presente inclusive dentro de nós. Aí o Aristóteles, ele pensou de um ponto de vista de que nós temos que nos superar, né? Superarmos a nós mesmos. O que é superar a nós mesmos? Porque o Aristóteles ele considerava que a maldade é uma coisa que ela é muito forte dentro de nós. E que essa maldade, ela tende a crescer. E se nós não formos capazes de vencer, né, esses vícios, né, nos fortalecer pelo bem, a maldade é que vai tomar conta. Tá? Por isso que nós vamos ter uma sociedade de seres maus, né, muito mais maus do que bons. Tá? Um pouco é isso. O vídeo está um pouquinho longo, mas eu acredito que esses pontos de reflexões assim são importantíssimos para todos nós. Inclusive, aqui a gente trabalhando um pouco essa reflexão, dá para vocês entenderem um monte de coisa, né? De que nós estamos vivenciando aqui na nossa sociedade, com esse tipo de política que está aí, que a meu ver é uma política violenta, né? Ela não é uma política que tem, assim, uma visão do bem. Pelo contrário, né? Não é a visão do bem. Em grande parte é o ódio que prevalece. Quando você fala em armas, em você, né, arrumar uma forma de facilitar com que as pessoas, a sociedade, inclusive, tenha, né, essa possibilidade de ter sua arma, essa coisa toda, isso é um perigo. Você está trabalhando mais a violência, você não está trabalhando do ponto de vista de uma convivência social mais harmoniosa e assim por diante, né? Por hoje é só. Eu agradeço muito a atenção de todos e todas. Continuem firmes aqui no canal. Lula presidente, Lula 13, nós não podemos perder essa esperança jamais. Grande abraço e até a próxima.